Olá, bem-vindos à lição número 2 do curso Inglês em 30 lições. Esse é um curso completo e gratuito de inglês, totalmente gratuito. E você pode baixar o material para acompanhar as nossas aulas nos links indicados aí abaixo dos vídeos, certo? Então, estamos na lição 2 e essa é a parte 1, o vídeo 1 da lição 2. E essa lição 2 é sobre os adjetivos. Parece uma coisa muito simples, mas deu bastante trabalho para compor esse material. Porque se a gente começa a pensar um pouco, né, começa a ir mais a fundo no assunto, a gente vai ver que não é tão simples assim e que as diferenças com relação ao português são muito grandes. Então é bom a gente enfrentar essas diferenças desde o começo, né, e ter consciência dessas diferenças desde o começo. Eu poderia vir aqui e simplesmente dar exemplos muito fáceis, que é o que geralmente se faz, mas estaríamos nos enganando, porque o assunto é um pouco mais complicado do que parece. Então vamos enfrentar esses problemas desde o começo. Sempre vou lembrar vocês que, seja lá o curso de idiomas que você faça, é sempre muito bom. Aliás, é sempre primordial que você leia livros infantis desde o começo, certo? Depois eu vou gravar algum vídeo aí indicando algum material para isso. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre os adjetivos, que é a lição de hoje. Os adjetivos são as características das coisas, né? Vamos apenas relembrar em português aqui as seguintes frases. Na frase o carro vermelho, vermelho é a característica do carro, então vermelho é o adjetivo nessa frase. Na frase a mulher inteligente, inteligente é a característica da mulher, então inteligente é o adjetivo aqui nessa frase. Na frase o garoto pequeno e esperto são as características do garoto, então são os adjetivos dessa frase, certo? Em português, os adjetivos geralmente são colocados depois do substantivo, né? Apenas em poesia, ou, vamos dizer, um uso muito literário, é que vai acontecer a inversão da ordem, né? Mas, via de regra, a gente fala o carro vermelho e não o vermelho carro. A gente fala a mulher inteligente e não a inteligente mulher, e assim por diante, né? Bom, em inglês é justamente o contrário. O adjetivo vem sempre antes do substantivo. Então, se em português nós dizemos o carro vermelho, em inglês nós dizemos the red car. Se em português nós dizemos a mulher inteligente, em inglês dizemos the intelligent woman. E se em português dizemos o garoto pequeno e esperto, em inglês dizemos the little and smart boy. E nós vamos ver que em inglês se usa muito menos o and e muito menos as vírgulas para se separar as coisas, mas vamos falar disso mais adiante. Vamos para o próximo tópico aqui, 2.3. Em português, nós sabemos que existe gênero, né? As coisas têm um gênero masculino e feminino. Em inglês não existe gênero. Bom, como em português existe gênero para as coisas, em português os adjetivos acompanham, no geral, né, a declinação para masculino e feminino. Então eu digo o garoto pequeno e a garota pequena. Quer dizer, o adjetivo declina, né? Se é aplicado para um substantivo masculino, é pequeno. Se é para um substantivo feminino, pequena. Então, a maioria dos adjetivos em português sofre essa declinação, certo? Mas, como está aqui no próximo tópico, 2.4, muitos adjetivos em português não sofrem mudança nenhuma, né? São iguais para os dois gêneros. Eu digo o homem inteligente e também digo a mulher inteligente. Não digo o homem inteligento e a mulher inteligenta. Não, é inteligente para os dois. Jovem também é a mesma coisa para o masculino e feminino. O elefante jovem, a vaca jovem. Mas eu acho que esses adjetivos que não mudam o final, que não declinam para masculino e feminino, são a minoria na língua portuguesa. A maioria declina sim, né?
Bom, em inglês, como nada tem gênero gramatical, né? É tudo the, então é claro que os adjetivos também não teriam gênero gramatical. Então a gente não precisa se preocupar em inglês com modificar o final dos adjetivos para combinar com o masculino ou feminino. Isso não existe na língua inglesa. Então o garoto pequeno, the little boy. A garota pequena, the little girl. O elefante jovem, the young elephant. A vaca jovem, the young cow. E assim por diante, né? Todos os adjetivos em inglês têm o mesmo final porque não existe masculino e feminino em termos gramaticais, não é? Bom, outra diferença é que os adjetivos, e essa é uma diferença muito importante, hein? É que os adjetivos em inglês nunca passam para o plural. Nunca, nunca. Então, por exemplo, se em português eu tenho uma frase no singular, o garoto pequeno, e quero passar essa frase para o plural, essa frase vai ficar os garotos pequenos. A gente acrescentou um S aí em tudo, né? Quer dizer, garoto, que é o substantivo, passou a ser garotos. Pequeno, que é o adjetivo, passou a ser pequenos. Também ganhou um plural aqui. E o artigo definido, o, né, passou para o plural também, os. A vaca jovem passa para o plural como as vacas jovens. Em inglês, o adjetivo nunca passa para o plural. Então, o adjetivo vem antes do substantivo e nunca passa para o plural. Então, o garoto pequeno é the little boy. E os garotos pequenos, the little boys. Então, perceba que a diferença, né, na frase em português, a frase do singular em português para a frase plural em português é muito grande. Eu tive que colocar um S em tudo aqui, né? Em inglês eu só tive que colocar um S aqui no substantivo. De boy passou para boys. Mas em português o O virou os, garoto virou garotos, pequeno virou pequenos. E na frase em inglês somente boy virou boys. Mas como você já sabe, né? Na verdade, esse the aqui pode ser o, a, mas também pode ser os ou as. Então, não é exato dizer que só o substantivo passou para o plural na frase em inglês. Né? Só cow passou para cows. Ou só boy passou para boys. Como é o exemplo que a gente está usando. Né? Por quê? Porque the já pode ser considerado plural também. E aqui realmente é um plural. Mas o adjetivo continua sempre no singular. Então, essa é a grande característica aí da língua inglesa. Quanto aos adjetivos, os adjetivos vêm antes dos substantivos e jamais, nunca passam para o plural. Certo? Então, a língua inglesa é uma língua muito econômica, né, em termos de gramática. Então é preciso, às vezes, atenção redobrada ao detalhe, né? Porque a gente só vai saber realmente que essa frase aqui é um plural, né? Porque tem um Szinho a mais no boy, que é boys. Então, the little boy, o garoto pequeno. The little boys, os garotos pequenos. The young cow, a vaca jovem. The young cows, as vacas jovens. Já passa para o plural, mas é só uma questão de um Szinho a mais. Então, atenção redobrada aí na língua inglesa. Ela é muito econômica na gramática, mas, como nós vamos ver, o vocabulário da língua inglesa é que é o complicado. Bom, para terminar aqui essa parte 1, vamos ver o tópico 2.7. Uma confusão que pode acontecer com os adjetivos é confundir eles com indicações de posse. Nós vamos ver indicações de posse mais adiante, na aula sobre os pronomes possessivos. Né? Essa lição ainda é bastante mais adiante, mas eu já vou adiantar aqui alguma coisa. Se eu quiser dizer, por exemplo, né, que a máscara do Batman é preta, e nessa frase aqui, o Batman é o dono da máscara, ele tem uma máscara que é preta. A máscara do Batman é preta. A gente vai ver que podemos falar isso em inglês desse jeito aqui.
Batman's mask is black. Esse apóstrofo S aqui indica que o Batman é o dono da máscara. Então, Batman's mask is black. Se eu quisesse dizer, sei lá, a máscara do Homem-Aranha é azul, Spider-Man's, apóstrofo S, né? Spider-Man's mask is blue. E assim por diante. Né? Esse apóstrofo S indica a posse. Então, o que vem depois é possuído pelo que vem antes. Batman's mask is black. A máscara do Batman é preta. Então, nessa frase, o dono da máscara é o Batman. Ele é o sujeito, né? E ele é o dono da máscara. Agora, se eu quiser dizer, por exemplo, que eu tenho uma máscara de Batman, uma máscara do Batman, né? Que é a mesma máscara do Batman, mas eu sou o dono da máscara. A máscara é de Batman, do Batman. Então, agora, em português, se eu digo a minha máscara do Batman é nova, ou a minha máscara de Batman é nova, esse do Batman, de Batman, é uma espécie de adjetivo, é uma qualidade da minha máscara. Ela é de Batman. E ela é nova também, outro adjetivo. Né? Em inglês, isso passaria assim. My Batman mask is new. Veja, agora sem apóstrofo S. Por quê? Porque Batman passa a ter o valor de um adjetivo. Né? Então, eu é que sou o dono. My Batman mask is new. A minha máscara de Batman é nova. Né? Em português a gente faz isso com o auxílio do ou do de. Né? A minha máscara de Batman é nova, para dizer que a máscara é do personagem Batman, tem a forma da mesma máscara do personagem Batman. Em inglês é mais econômico, eu simplesmente coloco o Batman ali antes da máscara, né? My Batman mask is new. E isso quer dizer que a minha máscara do Batman é nova. Então, em inglês é mais direto, mais objetivo, mas pode gerar essa confusão, certo? Então, sempre que tiver apóstrofo, é posse. Se não tem apóstrofo, mesmo um nome, né, pode adquirir o sentido de um adjetivo. Mesmo um substantivo pode adquirir imediatamente o sentido de um adjetivo. Certo? Então, vamos deixar o resto para a próxima parte, para a parte 2. Até lá!